Olá, eu sou a Mariana Castro, aluna de Medicina da turma 2 da Unifasb e venho apresentar o seminário sobre megacólon chagásico. O módulo é o de Clínica Integrada 1, Gastroenterologia. Os docentes são o Dr. Angevaldo Lima, Dr. Nailton Jatobá e Dr. Tiago Mello. Os discentes são Emanuel Luther, Gabriela Gladys, Gabriele Souza, José Márcio Ribeiro e Mariana Castro. Somos da turma A, formamos o grupo 7 e viemos apresentar o seminário 8. Para falar sobre megacólon, primeiro precisamos entender a anatomia da região. As porções que compõem o intestino grosso são o seco, o cólon ascendente, a flexura hepática, o cólon transverso, a flexura esplênica, o cólon descendente, o sigmoide e o reto, tendo em continuação o canal anal. O cólon é revestido quase que completamente pela serosa, sendo que a lateral direita do ascendente é denominada de goteira parietocólica direita e a lateral esquerda do descendente é denominada goteira parietocólica esquerda. O cólon ascendente e transverso são supridos pela artéria mesentérica superior e o cólon descendente e sigmoide são irrigados pela artéria mesentérica inferior. Aqui nessa imagem, nós podemos ver do lado esquerdo de quem está vendo uma parte dessa situação que eu falei sobre o cólon ascendente ser supridos por essas artérias, os ramos da artéria mesentérica superior. Seguindo sobre a anatomia. Os segmentos do cólon, nós temos o seco. O seco ele se encontra na fossa ilíaca direita, proximamente limitado pela válvula iliocecal. Ele vai apresentar um espessamento da camada muscular circular do ilho, com função antirrefluxo. E na sua parte mais baixa vai ter o apêndice vermiforme. O segmento ascendente está na transição do flanco direito e região lombar direita. Estende-se do seco à flexura hepática por cerca de 15 centímetros. A porção posterior não conta com a serosa, pois é separado da parede posterior do abdômen por um tecido areolar frouxo. O segmento transverso é o segmento mais longo do cólon, com 45 centímetros. Ele se localiza no andar superior do abdômen, imediatamente abaixo da grande curvatura gástrica, relacionando-se a esta pelo grande aumento e através do seu mesocólon, com o pâncreas e os grandes vasos. O segmento descendente tem cerca de 25 centímetros de extensão, e ele se encontra em contato direto com o rim esquerdo e seu ureter, o músculo psoas, o quadrado lombar e o transverso abdominal. E assim como o segmento ascendente do cólon é um segmento fixo e sem peritônio em sua face posterior. Anatomia do sigmoide. O sigmoide ele tem forma de sigma, com extensão que varia de 15 a 50 centímetros, usualmente com aproximadamente 40 centímetros. Ele é totalmente revestido pelo peritônio, com um meso bastante longo, o que lhe confere a sua mobilidade e relacionando-se com as alças do delgado, ureter esquerdo e órgãos pélvicos. Nessa imagem, nós podemos visualizar, primeiro, o seco, com sua camada muscular um pouco mais espessada, o cólon ascendente e o cólon transverso aqui no seu maior comprimento, com 45 centímetros, mais ou menos, o cólon descendente e, por último, o sigmoide, no seu formato de sigma. Bem, agora a anatomia das camadas parietais. A camada serosa, ela reveste o cólon do seco ao reto, apresentando apenas saculações peritoneais e ricas em tecido adiposo, designadas apêndices epiploicos. No cólon ascendente, essa serosa ela vai revestir a parte anterior, lateral e média. A camada muscular é de natureza lisa, longitudinal na sua porção externa e circular na interna. A camada externa, ela se dispõe em forma de tênias, que são anterior, posteromedial e posterior. A camada submucosa apresenta-se unida superiormente a musculares mucosae, inferiormente à musculatura circular, sendo percorrida por vasos linfáticos.
A mucosa ela é formada pelo epitélio cilíndrico mucoprodutor, sustentado por um tecido conjuntivo da lâmina própria, que é rico em vasos linfáticos, fibras nervosas e infiltrados linfohistiocytários. Nessa imagem, nós podemos ver a serosa como o primeiro revestimento. Após ela, nós temos a camada muscular longitudinal externa e circular interna, com o plexo mioentérico, onde se vai se explicar a fisiopatologia do megacólon. Após isso, nós temos a submucosa, com seus plexos e vasos, e, por último, a mucosa, sendo composta por camada muscular, lâmina própria e epitélio de revestimento. Falando sobre a vascularização do cólon, a parte arterial, a porção direita é irrigada pela artéria mesentérica superior, como nós já citamos, através de seus ramos iliocecocólico, cólica direita e cólica média. O cólon esquerdo é irrigado pela artéria mesentérica inferior. Essa artéria mesentérica ela vai se originar cerca de 3 a 4 centímetros acima da bifurcação da aorta, através das artérias cólica esquerda, sigmoidianas e retal superior. A vascularização venosa é assim, às vezes acompanham as artérias de acordo com sua origem, número e distribuição, recebendo também a mesma nomenclatura. A exceção é apresentada pela veia mesentérica superior, que recebe a gastroepiploica antes de entrar na veia porta. As outras tributárias da mesentérica superior, como a pancreática, jejunais, leais, iliocecocólica, veias cólica direita e média, elas vão corresponder exatamente aos ramos arteriais. E na porção linfática, a vascularização linfática ela acompanha a irrigação arterial e envolve uma rede de nódulos linfáticos divididos em intrínsecos na parede do cólon e extrínsecos na parede acima da serosa, e estes são distribuídos em 4 grupos de acordo com a proximidade do cólon. Bem, essa imagem, ela mostra melhor os ramos da artéria mesentérica superior, irrigando a porção ascendente e transversa, assim como a artéria mesentérica inferior, que vai estar irrigando o cólon descendente e o sigmoide. Aqui na segunda imagem, como já foi falado, às vezes vão acompanhar o mesmo nome e o trajeto das artérias, como mostra essa figura no cólon ascendente e descendente. Nessa terceira imagem, é perceptível a rede de nódulos linfáticos divididos em 4 grupos. Primeiro, nós temos os linfonodos principais, divididos em mesentérico superior e inferior, os linfonodos intermediários, os linfonodos paracólicos e os linfonodos epicólicos. E agora, terminando sobre a parte de anatomia, nós vamos falar sobre a inervação. A inervação autônoma dos cólos é feita pelo simpático e parasimpático. A inervação intrínseca se situa na camada da submucosa, que é o plexo de Meissner, e na camada muscular longitudinal e circular, o plexo de Auerbach. A inervação extrínseca é representada pelo simpático e parasimpático. E vale lembrar que a inervação intrínseca ela apresenta uma independência da inervação extrínseca. A parasimpática são fibras pré-ganglionares em toda a parte extrínseca, indo estabelecer sinapses no plexo submucoso, que é o Meissner, e o mioentérico, que é o Auerbach, e é representada por uma porção crânio-sacral, através do nervo vago, e uma porção caudal, através de S2, S3 e S4. A simpática é medular, indo de T5 a L2. Sabe-se que o megacólon chagasco é resultante da evolução inflamatória da doença de Chagas, e desse modo torna-se necessário compreender as características de tal patologia. Assim, no que tange à doença de Chagas, é importante ressaltar que se trata de uma patologia endêmica comum no Brasil e um grande problema social. O trypanosoma cruzi é a causa da infecção, que, por sua vez, é transmitida por meio da picada do inseto Triatominae, ou, menos comumente,
pela ingestão de suco de cana, alimentos contaminados com triatomíneos infectados e também por contaminação vertical da mãe infectada para o feto, transfusão sanguínea ou transplante de órgão também. Após a infecção pela lesão da picada ou pela penetração na conjuntiva ou nas mucosas, os parasitas invadem macrófagos intracelularmente, transformam-se em amastigotas, que se multiplicam por divisão binária e são liberados extracelularmente, como tripomastigotas, que presentes no sangue circulante infectam outras células, como as células do sistema retículo endotelial, do miocárdio, dos músculos e do sistema nervoso, que geralmente estão envolvidos. A doença é caracterizada por 3 fases, sendo elas a fase aguda, que pode ser assintomática ou sintomática, a fase crônica assintomática e a fase crônica sintomática. A fase aguda, ela inicia-se através das manifestações locais, quando o Trypanosoma cruzi penetra na conjuntiva, causando o sinal de România, ou na pele, causando o chagoma de inoculação. Esses sinais podem aparecer em metade dos casos agudos, dentro de 4 a 10 dias após a infecção. Além disso, pode haver manifestações gerais, como febre, edema localizado e generalizado, poliadenia, hepatomegalia, esplenomegalia e, às vezes, insuficiência cardíaca e perturbações neurológicas. Nessa fase, que é aguda, pode ser apresentado o sinal de România, patognomônico da doença de Chagas, representada por um edema inflamatório palpebral, associada à conjuntivite, da criadenite e aumento ganglionar pré-auricular. Ocorre em 10 a 20% dos casos agudos. Só que a ausência deste sinal não exclui a possibilidade da presença da doença, mas a existência do sinal patognomônico confirma a doença com certeza. Aqui nessa imagem, nós podemos ver claramente um exemplo desse sinal de România, que é patognomônico. A fase crônica assintomática pode durar de 10 a 30 anos. É caracterizada pela forma indeterminada, latente, onde são encontrados parâmetros como o exame sorológico e ou parasitológico positivo, também a ausência de sintomas ou sinais da doença, e um eletrocardiograma normal e radiografia dos principais órgãos afetados também. Tipo coração, esôfago e cólon vão apresentar sem nenhuma alteração. A fase crônica sintomática é marcada pela reativação intensa do processo inflamatório e danos aos órgãos, como é o caso do cólon, que, por consequência da desnervação característica da doença de Chagas, vai causar um megacólon chagásico. Aqui nós podemos ver nessa imagem o que é mais afetado na fase crônica sintomática, que é o esôfago, causando megaesôfago, o coração, que é a cardiopatia, que é um dos acometimentos mais conhecidos, e o acometimento do intestino grosso, que é o megacólon. Bem, para começar a falar sobre a doença, nós vamos tratar primeiro da definição. O megacólon é uma doença do intestino grosso, caracterizada por estase fecal crônica, com alongamento e hipertrofia das camadas musculares e dilatação, a qual ocorre devido a lesões do sistema nervoso autônomo mioentérico, formados pelos plexos de Meissner e de Auerbach. O megacólon chagásico é classificado como megacólon adquirido, diferente do megacólon congênito, que é relacionado à doença de Hirschsprung. A infecção ocasionada pelo Trypanosoma cruzi faz com que o intestino grosso perca os movimentos peristálticos e cause uma disfunção dos esfíncteres.
Essa primeira imagem demonstra as diferenças entre um cólon saudável e outro acometido por megacólon, e as definições de congênito e adquirido. Já essa outra imagem define o tamanho que já pode ser considerado megacólon, sendo no seco maior que 12 centímetros, no ascendente maior que 8 centímetros, no transverso maior que 6 centímetros, no descendente maior que 8 centímetros e no reto sigmoide maior que 6,5 centímetros. Tratando-se sobre epidemiologia, a origem chagasca é a principal causa do megacólon adquirido, sendo a manifestação cólica da afecção sistêmica da doença de Chagas. Trata-se de uma doença endêmica comum no Brasil que acompanha a distribuição geográfica da doença de Chagas e já foi considerada a doença cirúrgica mais comum do intestino grosso. A faixa etária de maior incidência fica entre os 20 e 60 anos, com pico entre os 40 e 50 anos. Cerca de 2 a 5% dos indivíduos infectados pelo tripanossoma desenvolve o megacólon chagásico. Ele acomete principalmente o segmento distal do cólon e o reto. A frequência do megacólon é igualmente distribuída entre os sexos. Grande parte da aquisição dessa doença se dá na área rural, em virtude do contato dos indivíduos com fezes de triatomídeos domiciliados. A doença está sob controle e o quadro atual mostra uma prevalência de 0,13% nas zonas endêmicas. Agora falando de como a doença acontece. Bem, a fisiopatologia do megacólon ainda não é totalmente comprovada e acredita-se que esteja relacionada a distúrbios primários envolvendo sistemas musculares e nervosos do intestino. Assim, normalmente o bolo fecal ele vai progredir no cólon e, a partir disso, ele vai acontecer por movimentos peristálticos. O bolo deve progredir por movimentos peristálticos. Só que, ao chegar no reto, ele vai provocar um relaxamento do esfíncter. Já no paciente que está acometido por megacólon chagásico, devido à destruição dos plexos nervosos mioentéricos, que tem maior acometimento no reto mesmo, ocorre coordenação motora, sigmoido-retal, e alterações no mecanismo de abertura e fechamento dos esfíncteres. Resumindo, a doença ocasionada pelo Trypanosoma cruzi, ela faz com que o intestino grosso perca os movimentos peristálticos e causa uma disfunção dos esfíncteres, como o esfíncter retal, no caso, no qual funcionará como uma barreira à falta de propulsão fecal, levando à obstrução e dilatação do cólon. E assim, embora a patogênese ainda não tenha sido explicada e ainda seja objeto de vários estudos, a explicação de como ocorre essa lesão neuronal continua sendo motivo de muitas controversas opiniões, porque não se sabe ao certo mesmo como ela acontece. Contudo, qualquer que seja o mecanismo, parece que o processo se estabelece principalmente na fase aguda, que é a época em que fica determinado o grau da lesão. As alterações morfológicas e manifestações tardias serão, portanto, diretamente dependentes do variado grau da lesão nervosa. E no tubo digestivo vai ficar na dependência também da consistência de seu conteúdo. As alterações fisiológicas observadas na enteromegalia da doença de Chagas cursam por conta da denervação, que é, obviamente, variável de paciente para paciente, pois depende do equilíbrio estabelecido entre o hospedeiro e o Trypanosoma cruzi. Equilíbrio esse que envolve diversos fatores da complexa reação do sistema imunológico. Na doença de Chagas, os autoanticorpos contra o receptor muscarínico foram encontrados em quase todos os pacientes com cardiomiopatia chagásica e megacólon. O quadro clínico desse paciente. O sintoma predominante do megacólon chagásico é a constipação crônica, lenta e progressiva. Essa constipação bem lenta, associada à dor crônica, que vai se tornar rebelde a qualquer tipo de tratamento clínico, caracteriza a colopatia chagásica. E vai evoluindo assim durante anos, obrigando troca de laxativos, dos mais brandos aos mais fortes, até uma situação caracterizada por impossibilidade quase total para a evacuação das fezes. Aí, assim, o abdômen cresce, ele vai ficar distendido, e comumente surge a mais frequente complicação do megacólon chagásico, que é o fecaloma.
O fecaloma nada mais é do que fezes acumuladas no único bolo no interior do intestino. É ressecado, de grande volume, e é impossível de ser propelido pelos movimentos intestinais, que são ineficazes. Aí, além do mais, os portadores se manifestam com acúmulo de gases, que nós chamamos de meteorismos, sucedendo a distensão abdominal, ocasionada por essa dificuldade de eliminar os gases, causando dores abdominais e podendo também apresentar náuseas e vômitos. Podem aparecer também aumento do volume do abdômen e complicações, como obstrução intestinal, causada por fecaloma, que já citamos, e o volvo sigmoide, que é uma complicação bem importante, que é a torção da alça. Bem, no exame físico, o paciente vai se demonstrar emagrecido, com a distensão abdominal, uma tumoração palpável na fossa ilíaca esquerda, o fecaloma e o sinal de Gerson. Esse sinal é uma sensação de crepitação após a compressão abdominal, consequente à presença de ar entre a parede da alça e a massa fecal. Esse sinal é patognomônico do fecaloma. O fecaloma pode também ser percebido pelo toque retal, com a massa dura de fezes logo acima do anel anorretal. O diagnóstico do paciente com megacólon. Bem, esses sinais e sintomas que eu citei agora, ao lado de distensão abdominal, provocada por constipação crônica, dificuldade de expelir gases, e também os antecedentes do paciente, a zona de origem, a história familiar, eles vão todos eles possibilitar um diagnóstico de doença de Chagas com o megacólon. O interrogatório também de diferentes aparelhos, ele costuma fornecer outros elementos que vão subsidiar o diagnóstico. E não é raro que nessa fase da avaliação do paciente sejam apresentem relevadas alterações em outros segmentos do tubo digestivo, como o esôfago, porque esse paciente também pode ter megaesôfago e outros sintomas relativos à doença do coração. No exame laboratorial, além da sorologia positiva para Chagas, a reação de fixação de complemento, conhecida como a reação de Guerreiro e Machado, quando ela é positiva, ela concretiza o diagnóstico que pode e deve ser confirmado também pelo exame radiológico contrastado do intestino grosso, que é o enema opaco, que irá, no caso, revelar um cólon dilatado e alongado, principalmente envolvendo o sigmoide e o descendente, e não raramente o reto. Nas próximas imagens, agora nós podemos ver exatamente como é que esse exame é realizado e qual é a sua aparência. Aqui nós temos o enema baritano, e aqui percebemos a distensão abdominal e contração irregular, tal como nessa próxima imagem aqui radiográfica. Sobre as complicações do megacólon chagásico. O fecaloma é a complicação mais comum entre 65% dos casos. Os fecalomas são difíceis de serem evacuados, mesmo com auxílio de lavagens intestinais, e na maioria das vezes são de localização baixa no momento do diagnóstico e passíveis de serem tocados pelo ânus. Quando isso ocorre, a remoção é digital, com o paciente sob efeito da raquianestesia limitada à região perineal. O volvo sigmoide é a segunda mais frequente complicação do megacólon chagásico, com 31,5% dos casos, podendo ser sem necrose, que é 28% dos casos, ou com necrose, que é 3,5% dos casos. O volvo é causado pelo alongamento e dilatação do cólon, o qual, excessivamente alongado, dobra-se sobre si mesmo. E torcido, ele pode, por oclusão do pedículo vascular, evoluir para necrose. O quadro clínico desse paciente com volvo é caracterizado pelos sinais e sintomas de obstrução intestinal. E se sobressai a grande distensão abdominal, nesse caso, assimétrica, que é o sinal de Von Wall. O diagnóstico é feito pela história clínica, exame físico e pode ser auxiliado também pelo exame radiográfico simples do abdômen. O tratamento deve ser cirúrgico e a operação consistirá na remoção do segmento volvido e necrosado. A terceira complicação, que é a colite isquêmica, é a terceira mais comum, né? Complicação do megacólon e compromete 6% dos pacientes. A colite isquêmica no megacólon, ela caracteriza-se pela mudança do hábito intestinal, onde a constipação crônica vai dar lugar à diarreia. Mais evidente, quanto mais distal for o comprometimento do cólon. Com a diarreia franca ou não, a evolução é crônica,
com marcado comprometimento do estado geral do paciente. O tratamento dessa colite isquêmica, com essa evolução, ele é sempre cirúrgico, porém exige uma recuperação do estado geral do paciente, que quase sempre esses pacientes não são muito jovens, o que já complica esse tratamento. E, por último, a úlcera por estase fecal. Ela é também chamada de úlcera de decúbito, é de etiologia isquêmica, e ela decorre da compressão localizada da mucosa pela massa fecal pétrea. A mais grave complicação dessa úlcera é a perfuração com peritonite fecal consequente. A úlcera ela vai incidir em 2,8 dos pacientes e a metade deles apresenta perfuração. Bem, sobre o tratamento. A abordagem terapêutica do megacólon chagásico é de caráter multiprofissional, com aconselhamento e educação em saúde, com vistas a se proporcionar ao paciente maior segurança sobre sua condição clínica. Em casos não complicados, o manejo inicial é conservador. Entretanto, se o paciente apresentar em sua evolução fecalomas, volvo do sigmoide ou constipação de controle clínico quase impossível, o tratamento será obrigatoriamente cirúrgico. Entre os fatores que implicam na escolha do tratamento, seja clínico ou cirúrgico, teremos a concordância do paciente após esclarecimento acerca da natureza e dos riscos da sua doença e dos riscos e benefícios do tratamento proposto. Também temos a relevância da constipação como uma causa que implica, o estado nutricional desse paciente, sua condição clínica, a presença de comorbidades associadas, a sua idade e também a infraestrutura hospitalar disponível, porque sabemos que em áreas endêmicas da doença de Chagas, que vai acometer e ocasionar o megacólon chagásico, costuma-se não ter uma estrutura de saúde tão favorecida. No que tange ao tratamento conservador, deve-se realizar medidas para desimpactação fecal, seja por enemas ou supositórios, em pacientes que necessitam de hospitalização. Também deve ser, nesse caso da hospitalização, usada a descompressão com sonda nasogástrica e retal para que possam auxiliar no tratamento. É importante optar por dieta rica em fibras e líquidos, associada à alta ingesta hídrica, o que geralmente ajuda a diminuir a constipação. E, além disso, é necessário corrigir anormalidades de eletrólitos e metabólitos. É importante lembrar que existem controvérsias relacionadas à dieta rica em fibras, porque alguns autores consideram que essas fibras podem piorar a situação e favorecer a ocorrência de um fecaloma. Continuando sobre esse tratamento, é também interessante remover os medicamentos que possam influenciar a motilidade colônica. Por exemplo, narcóticos, agentes anticolinérgicos, antagonistas dos canais de cálcio. Também, no caso desse paciente, deve-se atender sistematicamente ao desejo de evacuar e criar o hábito de evacuar em horas determinadas. O uso de laxantes pode ser considerado e continuado se forem úteis, já que estão indicados para pacientes que não respondem adequadamente às medidas dietéticas. Os laxativos osmóticos, como manitol a 20% ou polietileno glicol, estão entre os mais indicados. E o óleo mineral também é eficaz. Os melhores são realmente esses agentes osmóticos. Também temos os sais de magnésio, o sorbitol e a lactulose. E se a dilatação persistir ou piorar, a descompressão colonoscópica pode ser tentada, apesar de ser cuidadosamente considerada, pois ela não apresenta riscos em um colo despreparado e dilatado. Sobre a lavagem intestinal.
ela é indicada para pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento medicamentoso e dietético, ou aqueles com fecalomas mais altos, e devem ser tratados com clíster glicerinado ou soro fisiológico. Para os pacientes resistentes ao tratamento clínico, indica-se a lavagem intestinal com 500 a 1.000 ml, 2 vezes por semana. Nos que apresentam fecalomas, o procedimento pode ser repetido de 2 a 3 vezes ao dia, tomando-se o cuidado de não utilizar mais do que 3,5 litros de solução por dia. E a experiência com esses tratamentos demonstra que, com a remoção do fecaloma e a normalização das evacuações, o diâmetro do cólon tende a voltar ao normal. As indicações desse tratamento conservador são pacientes sem história prévia de complicações, pacientes oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas, um alto risco para o tratamento cirúrgico e o paciente com idade mais avançada. Temos também outras indicações, a falta de infraestrutura hospitalar adequada para o tratamento cirúrgico e a recusa do tratamento invasivo, porque tem pacientes que podem recusar também esse tratamento cirúrgico. No que tange ao tratamento cirúrgico agora, o megacólon chagásico tem indicações de tratamento cirúrgico, não só por causa dos sintomas severos de constipação, mas também pelo risco das complicações comuns e de graves consequências que acompanham essa doença, principalmente aos pacientes que apresentam uma grande dilatação de sigmoide, episódios repetidos de volvo, uma retenção prolongada de fezes e recorrência de fecalomas, dificuldade para fazer a aplicação de enemas em ambiente domiciliar. Sendo assim, é recomendado o tratamento cirúrgico se a dilatação persistir ou piorar após o esgotamento das medidas médicas conservadoras e caso seja um megacólon chagásico bem complicado. O tratamento cirúrgico do megacólon chagásico, ele sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos, porque, assim, o pouco conhecimento da fisiopatologia dessa doença é um dos motivos é um dos motivos dos diversos procedimentos cirúrgicos, bem como dos índices de complicações a esses procedimentos relacionados. E, assim, não menos importante também relacionado às dificuldades no segmento pós-operatório a longo prazo. A semelhança do que acontece com o tratamento cirúrgico do megaesôfago, o objetivo do tratamento do megacólon é melhorar ou normalizar o ritmo intestinal, porquanto o sintoma predominante é a constipação. Excetuados os casos de emergência por volvo, sangramento, obstrução ou perfuração, nos quais procedimentos de urgência devem ser adotados, como a colonoscopia e a cirurgia do megacólon é eletiva e deve ser bem planejada. As técnicas usadas no tratamento cirúrgico do megacólon chagásico podem ser enumeradas, assim, sigmoidectomia simples, a retocolectomia anterior limitada ou estendida, com ampla e pouca ressecção do reto, sendo que essa ampla é abaixo da reflexão peritoneal e essa pouca ressecção do reto é acima da reflexão peritoneal. E também temos a técnica de retocolectomia anterior com abaixamento colonal. Falando sobre a sigmoidectomia simples. Ela é simples, segura, de baixa morbidade e deu bons resultados quando usada para o megacólon chagásico, isso muito antigamente. Sua indicação indiscriminada foi seguida, no entanto, de uma recidiva em longo prazo, muito notável em vários pacientes, e assim reforçando a ideia de que o reto deixado no trânsito poderia ser a causa do desenvolvimento da dilatação do cólon que permanecia a montante. Ou seja, era realizada essa técnica, mas ela não era resolutiva de vez. Ainda acontecia de voltar esse megacólon.
E assim, com a denervação intestinal da doença de Chagas, como ela é imprevisível e aleatória, é de se supor que qualquer que seja o segmento extirpado, a recidiva vai ser certa e virá na dependência apenas do tempo, que será menor nas situações em que o segmento conservado for mais denervado e maior quando ao contrário, pouco importando, portanto, se o reto foi ou não retirado. E assim, isto é, se o segmento retal for mais denervado, certamente sua presença imporá grande dificuldade para a progressão do bolo fecal até sua passagem pelo ânus. Se, por outro lado, o reto for o segmento menos denervado, não terá participação tão pronunciada no desenvolvimento do megacólon demasiadamente. E assim, não há um parâmetro dentro do exame clínico que possa permitir suspeitar qual segmento intestinal tem sua inervação mais comprometida, exceto a dilatação, que acredita ser também dependente do estado físico do conteúdo da víscera dilatada. As operações com ressecções mais amplas do reto ou as técnicas de abaixamento passam a ser reservadas apenas para os pacientes com megacólon e megareto. O paciente com megacólon em reto normal ou não dilatado recebe tratamento mais conservador, que consiste da retocolectomia anterior, nas quais apenas o segmento proximal do reto e o cólon dilatado são extirpados. Falando sobre essa retocolectomia anterior, que ela também é designada retossigmoidectomia limitada ao sigmoide ou estendida para segmentos proximais do cólon, com pouca ou ampla ressecção do reto. Se iniciou lá em meados dos anos 50, com a retossigmoidectomia anterior, modificações que oferecessem uma maior segurança aos pacientes, já que naquela época os recursos clínicos e da técnica cirúrgica não permitiam anastomose coloretal abaixo da reflexão do peritônio, com índices de deiscência inferiores a 30%. A retossigmoidectomia anterior ela foi posteriormente abandonada com base no índice de complicação e nas ideias de que o segmento retal tinha papel preponderante na gênese desse mega. E assim, deixá-lo no trânsito seria oferecer uma oportunidade para a recidiva precoce do megacólon. Aí, assim, talvez muito mais pelas complicações do que pela oportunidade de recidiva, foram adotadas as técnicas de abaixamento, que excluíam a anastomose do trânsito intestinal. Primeiro foi a operação de Kutaiti, depois a de Simosen e a de Duhamel, modificada por Haddad. Conhecida entre nós, acadêmicos e médicos, como a operação de Duhamel-Haddad, que falarei adiante com mais prioridade. A partir de 1977, passou-se a selecionar os pacientes para a técnica cirúrgica mais adequada, segundo a avaliação radiológica do reto quanto às suas dimensões. Assim, a retossigmoidectomia anterior, envolvendo a excisão do reto proximal, passou a ser o procedimento de escolha para o tratamento do megacólon chagásico, quando o reto parecia normal. A retocolectomia anterior com abaixamento do colo anal, ela pode ser feita através da operação de Duhamel ou pela transformação e modificação dessa operação de Duhamel, que foi a Haddad que realizou. Primeiro, falando da de Duhamel. Essa técnica para o tratamento da doença de Hirschsprung foi descrita por Duhamel em 1960. Ela é mais fácil de ser feita, teoricamente, e foi criada para obter a restauração da função motora do reto. Com a técnica de Duhamel, que consiste do abaixamento do cólon pelo espaço reto-retal, com a preservação do reto e de todo o tecido periretal, e com as modificações introduzidas em 1962, visa-se usar as propriedades sensitivas preservadas do reto denervado, acrescentando a ele a atividade motora ausente, pela justa posição do colo normal numa anastomose lado a lado, confeccionando um tubo cuja metade anterior é formada pelo reto e a metade posterior pelo colo. E assim,
Várias importantes modificações foram introduzidas no procedimento idealizado por Duhamel, e o resultado foi mais uma técnica, que hoje é adotada em todos os centros de operações pediátricas, principalmente no Brasil, onde começou também a ser usada para o megacólon chagásico. Para esse intento, foi mais difundida entre os brasileiros depois da modificação proposta por Haddad. E a variação introduzida por um cirurgião paulista, ela consiste em uma anastomose de maturação tardia, não exposta ao trânsito intestinal, uma forma de evitar as deiscências, que são complicações de graves consequências e de alta incidência, nessas operações coloretais com anastomoses baixas. Numa análise crítica da operação de Duhamel, os autores recomendaram que o procedimento como de escolha no tratamento da doença de Hirschsprung, nessa doença que ela é congênita, e por analogia ela também foi recomendada para o megacólon chagásico. A operação de Duhamel, do ponto de vista técnico, não é de fácil execução, mas ela é segura e ela bem treinada, ela se torna mais fácil e ela não exige amplas dissecções do reto. Nela, todo o segmento extraperitoneal do reto é preservado. E, assim, a mobilização do reto interessa apenas sua face posterior, que é a descolada, por meio da dissecção romba do sacro. Os passos técnicos principais exigem o descolamento delicado do reto, de sua aderência com o sacro, a preservação também da artéria retal superior e a mobilização do colo sigmoide, que em geral está alongado e dilatado. E essas alterações, às vezes, se prolongam em sentido cranial, envolvendo o descendente e o colo transverso. E, assim, a víscera ela é universalmente denervada e se escolhe apenas o segmento mais dilatado para a remoção. O reto ele é seccionado imediatamente acima da reflexão do peritônio e ele é fechado com a sutura mecânica ou manual. E os passos seguintes seguem os mesmos descritos para o tratamento da doença de Hirschsprung até a confecção da anastomose término-lateral, que depois é transformada em uma anastomose látero-lateral, por esmagamento entre pinças do septo reto-cólico. A retirada do septo, ela confere ao procedimento a imagem de um tubo, cuja metade posterior é formada pelo cólon abaixado e a metade anterior pelo reto preservado. A diferença quando se trata do megacólon chagásico é que a metade posterior nessa anastomose, representada pelo cólon abaixado, é tão denervada quanto a metade anterior, representada pelo reto. E a despeito disso, fica criada uma ampla ampola retal, cuja calha anterior é formada pelo reto e a posterior pelo cólon abaixado. E assim, o inconveniente dessa operação deve-se às eventuais imperfeições na retirada do septo entre o reto e o cólon, o que pode manter uma parte do reto como um coto cego isolado e favorecendo a formação de fecaloma no seu interior. E essa operação ela foi abandonada em favor do mesmo procedimento com a modificação proposta por Haddad. Tratando sobre a operação Duhamel-Haddad. Os passos técnicos são os mesmos descritos para a técnica de Duhamel, com a exceção feita para a anastomose coloretal, que é a principal modificação sugerida por Haddad, que é do tipo retardado. Isto é, o colo é exteriorizado pelo ânus e a anastomose coloretal ela fica para ser feita 10 a 15 dias depois, quando então é seccionado o septo, formado pela parede posterior do reto e a anterior do cólon abaixado. Esse procedimento, no período entre 1966 e 1994, foi feito em 253 pacientes, segundo o estudo, com megacólon chagásico, e os resultados foram considerados bons em 78% desses casos e regulares em 17%. E as complicações mais frequentes foram estenose da anastomose, incontinência transitória, e em alguns pacientes permaneceram incontinentes, que foram 1,6%.
Assim, em suma, várias são as alternativas possíveis para o tratamento cirúrgico do megacólon chagásico, todas com objetivos de avaliar os sintomas de constipação intestinal, evitar o volvo e a formação de fecaloma. Embora a maioria delas contemple esses objetivos, algumas estão associadas a altos índices de mortalidade e poucas foram criadas com base nos conhecimentos da fisiopatologia da doença. Assim, as operações que incluem amplas dissecções do reto e que naturalmente se associam a um maior número de complicações, elas devem ser evitadas, principalmente nos casos em que o reto tem dimensões normais. Aí, nesses casos, a retirada do segmento proximal do reto e de todo o cólon dilatado com anastomose acima da reflexão peritoneal devolve ao paciente o que poderia ser esperado em termos funcionais, sem riscos observados em outras técnicas. A colectomia abdominal total com anastomose ilio-retal é a operação de escolha do megacólon com reto de tamanho normal. E a operação atualmente mais empregada e que oferece melhores resultados pós-operatórios a longo prazo é a operação de Duhamel-Haddad. Essa técnica de Duhamel via laparoscópica se constituiu como a mais viável e com resultados similares à técnica convencional. Com o advento e a difusão da cirurgia videolaparoscópica, a realização da cirurgia de Duhamel por este método se tornou padrão ouro para o tratamento desses casos. E falando sobre a cirurgia de urgência no megacólon chagásico, as indicações cirúrgicas de urgência para o tratamento de megacólon são volvo da sigmoide, que não se resolveu por endoscopia, ulceração, necrose ou perfuração, em decorrência do próprio volvo ou da endoscopia. A cirurgia a ser realizada vai depender do estado do paciente e da situação anatomopatológica, variando de simples colostomia, a fixação do sigmoide ou ressecção da parte acometida com anastomose primária ou retardada. E assim, terminando minha fala, vou falar ligeiramente sobre o prognóstico. Nós estudamos que a sua situação mais complicada está relacionada à associação com câncer de intestino grosso, e que parece não ser particularmente bom. Porque, assim, a concomitância do megacólon com seus próprios sintomas, ela mascara a presença do câncer, podendo conduzir a uma postergação de uma propedêutica adequada. E também, pela raridade da associação megacólon e câncer, não há necessidade de um monitoramento colonoscópico dos pacientes e nem a adoção da feitura do enema opaco, porque não solicita quando o diagnóstico de ectasia cólica é nítido. Agora, sim, deve existir, sim, um elevado grau de suspeição quando qualquer fato se modifique na história do portador de megacólon chagásico. E outra coisa, a história familiar também de adenoma deve ser investigada como fator de risco. Essas foram as referências que nós estudamos para elaborar o nosso seminário. Muito obrigada.